Agora, Giovana, se você tivesse, eu não sei se você já nasceu num lar cristão, mas se você tivesse na sua infância recebido um material de apoio desse, que são os livrões, os vídeos, os clipes, toda essa produção da Turminha da Madrinha, você acha que sua vida teria sido diferente do que foi? Com certeza, eu cheguei na igreja Reino dos Céus com 10 anos de idade. Minha família, minha mãe... E quando você chegou ainda não tinha esse material? Ainda não tinha. Uhum. Só que mesmo assim, já tinha instrutora e a monitora que ensinava as crianças, mas não tinha essa base que as crianças têm hoje, que é uma sorte isso aqui, é uma sorte. São privilegiadas. E eu tenho certeza que se eu tivesse já crescido como as crianças estão crescendo hoje, que é com toda a certeza, tendo uma base forte, firme, para toda a vida delas, eu sou, graças a Deus, uma mulher muito de cabeça, muito centrada, mas eu seria muito mais. A maturidade, você está falando isso com Lucas Efraim. Sim. A maturidade da criança dentro do santuário, e a gente vê isso muito no Lucas e outros adolescentes também, pré-adolescentes, a maturidade chega mais cedo. Verdade, chega. Então a gente consegue antecipar e blindar muita coisa ruim que poderia vir a acontecer na vida dessas crianças, mas pelo conhecimento, pelo apoio, por toda uma estrutura que foi dada, não só espiritual, mas também de vida. Sim. Experiência de vida que é passada para essas crianças, elas já crescem com a maturidade outro nível. Então essas crianças, esses adolescentes na escola, assim, eu não tive também essa base infantil, espiritual infantil, mas com certeza se eu tivesse, seria um grande diferencial na escola. Eu fico imaginando como que é uma criança blindamente, né? Como que é uma criança que tem uma base espiritual dessa que a gente dá dentro do santuário, como que é ela na escola? Você Verdade. Pode falar isso pra gente com propriedade, como que é? Olha, eu já estava ansioso para poder voltar a falar. Bispo, falar a verdade pro senhor. Por muitas vezes eu já fui chamado de careta dentro da escola. Muitas vezes. Imagina. Muitas vezes. Por eu saber que eu não poderia me misturar com as pessoas que usam as drogas. Uhum. Porque era criança, bispo. De 10 anos de idade. Já com droga na escola. Já usando droga na escola. E eu sabia que esse caminho não ia me levar pra nada. Ia me levar pro fundo do poço, na verdade. Isso aí. Por muitas vezes eu já fui chamado de careta por eu querer estudar, pensando no meu futuro, em vez de ficar fazendo bagunça dentro da sala de aula. Mas esse foi o diferencial pra mim. Me formei muito bem na escola, passei por essa fase que foi maravilhosa pra mim, porque, olha, jovem, criança, você não precisa de droga, não precisa ser delinquente, não precisa fazer nada disso para ter uma infância, para ter uma adolescência maravilhosa. Eu tive uma adolescência, uma infância marcante com as coisas de Deus, com meus amigos de verdade que têm a mesma fé que eu, que hoje em dia são pastores, hoje em dia são missionários. Por exemplo, filho do senhor também, o Mateus. Bacana demais. Que cresceu junto comigo também. E hoje nós que tivemos essa base, que é a palavra de Deus, que é esse alicerce forte, nos fez nos tornar homens perante a presença de Deus que pensam no futuro. Agora, eu com 18 anos de idade, já penso na minha família que eu vou formar, já sei o que eu quero e o que eu não quero pra minha vida, que nosso apóstolo sempre fala que a gente tem que pensar no que a gente quer e no que a gente também não quer de jeito nenhum pra nós. Isso começa lá atrás, né? Lá atrás, desde o começo. Desde criança eu sempre soube o que eu queria. Que eu queria o melhor carro, a melhor casa. Eu queria a família dos meus sonhos.
E eu sempre batalhei e sempre me cuidei para que isso pudesse se tornar realidade na minha vida. A visão dentro do santuário é totalmente diferente de lá do mundo. É um alto contraste. Enquanto lá no mundo, as pessoas desde criança, elas são programadas para contentar com o que tem. E é dali para pior. É verdade. Então assim, olha, é isso que você tem. Você nasceu num lar pobre financeiramente falando, então é assim que vai ser. Então as pessoas foram programadas para isso. Mas dentro do santuário, a gente trabalha o contrário. A gente trabalha o sonho dentro da criança. Para ela saber que ela é capaz, que se ela trabalhar, que se ela estudar, ela vai alcançar, ela vai ter sucesso na vida, ela vai atingir um ótimo resultado. Eu tava com muita dificuldade na escola. Muita. Tô no 3º ano do ensino médio. É difícil E eu, no meu primeiro bimestre, eu fui muito mal. E eu falei, eu não tive vergonha nenhuma de contar pras crianças, porque pra mim é um testemunho. Porque eu consegui dar a volta por cima. Sim. Mas eu tava muito mal na escola. E eu tinha muita dificuldade em conseguir entender as matérias e conseguir conciliar todas as matérias, né? Fazer todos os trabalhos, fazer todas as provas, conseguir estudar antes. Então eu tava com muita dificuldade. E eu fui até o santuário, conversei com o meu pastor, que é o apóstolo Adelino. E ele me orientou, olha, você vai escrever isso aqui. E esse é o pedido que você vai fazer. No momento eu olhei pra ele assim, achei estranho, porque, né? Profeta. Aí eu olhei assim, porque na verdade ele me falou pra eu escrever uma coisa que não era o que eu tava com problema. Mas ele falou, é isso aqui, esse é o seu problema. Aí eu olhei e falei, tá bom, obedeci. Na época nós estávamos na Sexta-feira da Paixão, eu subi o Monte Manaim. E foi um dia maravilhoso, porque a gente presencia muitos milagres acontecendo naquele lugar sagrado. E eu passei o dia inteiro dentro da Gruta dos Milagres e eu vi muitos milagres e foi maravilhoso. Você vê os milagres ao vivo, assim. Acontecendo. E aí, passou um tempo, eu entrei no 2º bimestre e eu notei que eu comecei a fazer as atividades de uma forma muito tranquila. Parece que é impressionante, porque parecia que as coisas fluíam. Eu entendi a matéria de forma tranquila. Então, é impressionante, porque se eu sou um jovem que não entende do mundo espiritual, eu acharia que o problema seria meu, da minha cabeça. Sim. Que eu não tinha capacidade de conseguir aprender. E poderia até piorar. Porque, exatamente. Quem não tem um conhecimento espiritual, não sabe tratar com o mundo espiritual, acaba travando numa situação dessa. Aí vem a questão da depressão, essas coisas, não quer ir mais pra escola. Com certeza. E a grande parte dos jovens tem esse problema de, fui muito mal numa matéria, poxa, eu sou burra, não consigo fazer. Não é assim. Então, e aí as coisas começaram a fluir. E eu fui muito bem, graças a Deus. E tá fluindo. Agora eu vou entrar no 3º bimestre e graças a Deus, tudo bem, consegui melhorar muito, muito mesmo, e fiquei muito feliz. E principalmente de contar para as crianças e para os jovens, porque o fato de você estar indo mal em alguma matéria não significa que você seja retardado, que você é burro, que você não consegue aprender. Bom, você tem que parar e observar. Qual foram as 2 coisas que me fizeram conseguir? Primeiro, buscar de Deus, porque Ele é a base de tudo. E segundo, aprender a organizar os meus estudos. Depois que eu consegui fazer isso, eu também tive um grande avanço. Então, é impressionante. O Jaé, ele traz para a vida do jovem essa ciência de que através de Deus ele vai conseguir, sim, realizar os sonhos dele. E também, principalmente, através do seu estudo. Dia 1º de julho. Encontro sábado agora, sonzeira que vai ter lá. Presença dos cantores mirins. Dos cantores do Jaé também. Cantores do Jaé. Muita novidade. Apresentações das crianças que vão vir do Brasil inteiro. Então vai estar lá a apresentação das crianças, aquela maravilha, dá vontade de apertar. Tem as crianças dá vontade de apertar na Dança das Marias. Tinha as Mariazinhas dançando lá. Que fofura, gente. Então assim, as crianças vão apresentar
apresentar e vai ser muito legal dia 1º. Vai ter as cantinas lá disponíveis o dia inteiro. Vai começar vai ter o lanche da madrinha. Vai ter o lanche da madrinha, que é um pão com linguiça maravilhoso. Divino. Não perco, tem que ir lá na barraquinha lá para comer um pão com linguiça, porque é maravilhoso o lanchinho que tem da madrinha. Lógico, copão para as crianças, bolo, refrigerante que vai estar lá para as crianças. Só para as crianças, tá, gente? Exatamente. Nós estamos com um número limitado de copões para as crianças ganharem. Então, assim, se você ainda não adquiriu o seu ingresso para poder estar indo no sábado, no aniversário de 5 anos da turminha, se prepara, adquire seu ingresso, porque já tá esgotando. Tem santuários que já esgotaram. Tem uma quantidade limitada que a arena comporta, então a gente disponibilizou a quantidade de ingressos para poder sábado a gente se encontrar lá na Arena Matozinhos. Você vai encontrar com a Princesa Mari, com a Princesa Stephanie, com a Princesa Liz, que faz os Mãos Fantásticos, participou com a gente. Com a madrinha, com a turminha, claro, também. Toda a turminha, os personagens todos, os cantores do Jaez vão estar lá apresentando, dançando. E, nossa, vai ser o dia inteiro festão, de festa. O dia inteiro, de muita comemoração, porque a gente tem muito que comemorar mesmo, tem muito que glorificar a Deus, louvar a Deus. São 5 anos de um projeto que transformou vidas, que transformou famílias. Julho, mês da mesa da aliança com Deus, subida da escada de Jacó. A consagração do seu nome na mesa de ouro de Jeová Jiré. Dia 1º de julho, grande encontro dos evangelistas do Reino dos Céus. Uma festa inesquecível. Louvores vibrantes e o encontro da galera que faz o inferno estremecer. Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Evangelismo já, evangelismo já, evangelismo já. Dia 1º de julho, na Arena Matozinhos, o aniversário do Jaé e da turminha da madrinha. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Marque bem esta data, faça sua caravana e venha celebrar conosco mais esta vitória do Reino dos Céus. 1º de julho, sábado, começa às 8 da manhã e não se sabe que horas vai terminar. Será um dia inteiro de muita festa. Essa visão da mesa, eu vejo que está unindo muito famílias. Sim. Sabe? Muitos lares que têm sido restaurados. A mulher poder olhar nos olhos do marido. Quem não tinha mesa está comprando. Está comprando. Sabe? Antigamente era sofá, né? Só o sofá e a televisão, né? Sofá, deitava lá e pronto. De lá já comia, já bebia, já mexia com o celular. E hoje as pessoas estão se despertando para isso. E a palavra que a apóstola trouxe no monte foi de mexer mesmo com a gente e nos alertar sobre isso mais uma vez, para que as famílias tenham isso. Eu conversei com o senhor lá no meu santuário de Mariana. Ele disse para mim: bispa, lá em casa quem vai para a mesa sou eu. A minha esposa não vai. E eu tô comendo sozinho. E eu aprendi com a apóstola que eu não estou sozinho fisicamente dentro de casa, mas na mesa eu estou. Mas Jesus está comigo lá. E eu vou continuar fazendo isso porque a minha esposa, ela não vai, mas ela fica me observando. Eu sentado esse senhor tem 87 anos de idade.
Eu não vou, eu vou para a mesa, sento, faço minhas refeições, leio a Bíblia lá. Até então eu não fazia isso aí pro meu quarto. Fechava a porta e fazia minhas reflexões, lia a Bíblia lá. Depois que a apóstola falou sobre isso, sobre a mesa, hoje eu faço tudo sozinho na minha mesa. É eu, minha esposa e um neto meu. Ela me observa e eu tenho certeza que ela vai passar a estar comigo na mesa. Já com o exemplo, ele já está despertando nela, com certeza. E aí ele falou que depois de tantos anos de idade, eu não sabia que uma simples mesa teria tanta importância dentro de uma casa para unir lares, né, famílias, discutir. E a principal de todas é a mesa da ceia. Sim. A extensão dela dentro da nossa casa é muito grande. A comunhão, o momento, a intimidade que a gente tem. E a pessoa saber que a mesa que nós temos no altar todos os domingos, né, na partilha do pão, ali Jesus reservou aquele lugar para nós. Ele espera nós ali diante da mesa, ao redor da mesa no domingo. Sim. Então o seu lugar é seu, ninguém vai ocupar. Ninguém vai ocupar. E a apóstola mostrou isso numa palavra que ela trouxe, numa reunião com a gente, que o lugar da filha dela na mesa ninguém vai ocupar. Da filha da apóstola na mesa, do esposo dela, o bispo Rodrigo Maria, ninguém vai ocupar, é dele, está ali guardado. Então, os irmãos estão começando a enxergar isso e aplicar dentro de casa para poder ter a Jesus ali na mesa com eles, porque é uma diferença grande ter no coração e eu ir para o quarto. Ter no coração o prato de comida e ir para o terreiro, ir para a varanda. E agora não, tem na mesa. Nós somos servas. E nós queremos servir a todas as mulheres. Isso. Esse incentivo na autoestima da mulher, quem começou isso foi Deus. Verdade. Quando Deus mudou o nome de Sarai, ela chamava Sarai, a esposa de Abraão. Sim. E ele Abrão. E aquela mulher, ela já era idosa. E Deus tinha uma promessa para se cumprir na vida dela. Sim. Ela teria que ser mãe. Mas como que ela ia se interessar em ser mãe, namorar o esposo dela, se ela se sentisse velha? Velha, feia. Foi aí que Deus, numa estratégia tão sábia, mudou o nome de Sarai para Sara. Sara quer dizer princesa. Olha só. Cada vez que Abraão chamava ela de Sara, ele estava falando, princesa. E ela se envaidecia. Ela se sentia, se achava linda mesmo, né? E aí, então, foi que veio Isaac. A senhora trouxe uma visão sobre Sara que eu nunca tinha parado para analisar e aqui brevemente a senhora trouxe uma visão maravilhosa, que Sara deve ter se produzido e, né, o namoro melhorou com Abraão, com certeza. E eu imagino, a gente está dentro de uma visão que a apóstola tem trazido, que são mensagens profundas sobre a importância da mesa. E trazendo para dentro desse contexto que a senhora falou de Sara, eu imagino que Sara não estava nem ligando com a mesa mais e a partir desse momento ela passou a preocupar com a mesa, a pôr a mesa para Abraão, a servir aquele café da manhã para Abraão. Né? Fala sobre isso para a gente, bispa. Com certeza que Sara, ela, a partir daí, ela se sentiu uma rainha. Como que uma rainha se comporta, né? E ela foi ali servir o seu rei, Abraão. E com certeza ela passou a colocar a mesa, que a mesa é tudo dentro de uma casa, de um lar, porque é ali ao redor da mesa que a família olha nos olhos uns dos outros, né? Sim. Conversa. A apóstola falou numa pregação, ficou marcado. É ali ao redor da mesa que a mãe percebe o filho. Sim. Como que o filho está? Se ele está bem, se não está. Que a esposa percebe o marido. No dia que a nossa apóstola ensinou sobre o valor da mesa. Sim, lembro. Não é? Que mensagem, que as refeições precisam ser feitas na mesa. E ela disse, se você tem a cama e não tem a mesa, vende a cama.
mas compre a mesa. A mesa é o principal móvel de dentro da sua casa. E porque é na mesa que o Senhor Jesus se assenta com a família. É o pão da presença. Na mesa não se conta problema, na mesa não corrige, na mesa conta testemunho, conta como foi o dia. E nesse dia, eu tenho um irmão que participa, e ele estava comentando comigo que na casa dele era assim, um comia no sofá, o outro no quarto, o outro na cozinha, cada um era espalhado, assim, na hora das refeições. Mas depois desse dia que ele aprendeu, aí ele chegou em casa, ele faz a corrente porque a esposa não vem porque ela trabalha à tarde, ela não vem na terça, e ele vem pela família. E é lindo, né? Ver um homem ali orando pela família. Geralmente é a mulher que vai primeiro pro santuário, pra igreja, né? É raro a gente ver o homem indo primeiro. Com esse também é o contrário. É ele que puxa a família. É, muito bom. E ele ensinou isso à esposa dentro de casa. E isso trouxe uma paz muito grande para ele, para todos. E o filho dele já está vindo com ele pro santuário. Ele aprendeu na terça-feira que ele precisa ter a espada de fogo dentro de casa para cortar o mal. Então é assim um crescimento muito grande que tem abrangido toda a família, porque são ensinamentos que valorizam o lar, que valorizam a família e que preenche o nosso interior, sabe? Sim. Que nos traz de Deus uma resposta pra gente, porque é maravilhoso o trabalho de terça-feira, né? Esse amparo, esse cuidado, essa preocupação do apóstolo com a família. Verdade. De manter a família viva, acesa, dentro do santuário, dentro da visão. Então, assim, isso é muito legal. E não deixando a modernidade do mundo entrar. Ele comentava isso comigo, ele falou assim, a minha esposa dizia assim, não vou dar comida na mão, isso é muito antigo, né? A esposa dá a comida, o marido na mão, é antigo e tal. Dá tudo o marido na mão, cada um vai lá no micro-ondas, esquenta e tal. Mas ele aprendeu na terça-feira que isso é a modernidade do mundo. Que a mulher sábia serve sim o marido. Serve os filhos sim, que é bíblico e essa é a vontade de Deus. E isso trouxe renovo para o casamento dele, para a família dele. Então faz toda a diferença esse cuidado, como o senhor disse, dos nossos apóstolos com a família. Existe uma promessa sagrada de Jeová Jiré para aqueles que buscam estar mais próximos dele. Diz a palavra de Deus: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23:5. Que mesa é esta que une a família de Deus em comunhão? Que mesa é esta que carrega o óleo sagrado da unção? Que mesa é esta que leva o cálice transbordante de Jeová Jiré? Esta é a mesa do pão da presença, a mesa sagrada do santo altar do Deus Todo-Poderoso. O que ligardes na terra será ligado nos céus. O valor que damos a Deus é o valor que recebemos. A presença de Deus que nos abençoa se manifesta na fé daqueles que sabem reconhecer o sagrado. Meu nome estará na mesa de ouro do meu Deus. Tem um lugar na mesa da aliança de Jeová Jiré, que ele preparou, que pertence a você. O seu nome estará ligado na mesa da presença, a mesa da aliança com Jeová Jiré.
Às vezes, quando alguém te convida para ir no santuário, ou você convida alguém para ir no santuário, ou até mesmo num sábado para evangelizar, pode parecer algo meio besta, mas, como o senhor falou, é a base de tudo. Verdade. Até o nosso apóstolo, ele já contou isso várias vezes, então eu vou contar aqui. Até o nosso apóstolo, quando ele tinha os seus 17, 16 anos, antes de Deus chamar ele para fazer a obra, ele foi evangelizado. Sim. Numa praça. Numa praça. O legal, uma das coisas que eu mais gosto no Paredão do Som é porque a gente sempre para nas praças das cidades. Ah, que legal isso aí. Esse comparativo aí. A gente sempre para nas praças das cidades e chama as pessoas que estão na praça, chama as pessoas que estão passando pela rua para orar e convidar ela para o santuário. Isso é uma coisa que a pessoa pode estar tendo um dia ruim, mas é algo que pode motivar a pessoa e fazer a pessoa vir para o santuário. Que, pelo menos eu, quero ter um galardão muito alto quando eu chegar lá no céu. Também. Essa questão das praças e do amor ao próximo, como o Lucas disse, se a gente parar para observar, outro dia no evangelismo, uma senhora parou e estava chorando porque ela viu muitos jovens evangelizando. Então ela ficou emocionada com aquilo, porque quando a gente foi entender, ela perdeu um filho, mais ou menos na mesma idade dos jovens que estavam ali na rua, para as drogas, para o crime. E hoje ela não tem mais o filho dela. Então ela viu naqueles jovens e lembrou do filho dela. Nossa, como eu gostaria que o meu filho estivesse entre esses jovens aqui, na mesma faixa etária. E isso é muito legal. Ela não estava chorando porque ela estava triste. Pelo contrário, ela falou, não, eu estou chorando porque eu estou feliz de ver esses jovens aqui evangelizando, levando a mensagem de Deus e não preso e não envolvido nas drogas. Então eu tenho certeza que o dia dela, ao ver aquele movimento, aquela alegria, tudo que o povo começa até a dançar nas sacadas quando o paredão tá passando. Verdade. Então assim, mudou o dia dela. Mudou a vida dela, né? Se ela tinha alguma tristeza, acho que aquilo ali transformou, tirou toda a mágoa do coração dela. Ela falou, nossa, olha que legal. Não tem meu filho hoje, mas olha a quantidade de jovem que tem aqui hoje levando a mensagem de Deus, evangelizando. Quantas mães vão ser ajudadas? Exatamente. Eu não tive o tempo, mas quantas serão ajudadas, terão os filhos com elas, né? Eu sempre amei evangelizar. Nossa, Deus. Sempre amei evangelizar. O cidadão Leandro já teve a oportunidade de sair para evangelizar junto comigo em São Paulo. Já. Nossa, maravilhoso. Sair de manhã cedo para falar sobre a palavra de Deus, falar sobre esse amor, essa força tão grande. E uma dessas vezes que eu estava evangelizando, lá em São Paulo mesmo, eu estava passando, conversando com as pessoas em uma ponte. E eu parado lá, parei para beber uma água, o sol lá quente rachando na minha cabeça. Nossa, né? Eu tava junto? Realmente, você tava junto nesse dia também. Você tava do outro lado da avenida. Sim. A gente lá passando naquela ponte da avenida. E um jovem se eu não me engano, ele tinha entre 14 e 15 anos. Um jovem sentado pra se jogar da ponte, bispo. Nossa. Aí eu fui do lado dele, olhando pra frente, pra avenida, ele sentado lá, e comecei a conversar. E aí? Qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele. Aí eu perguntei, você quer se jogar? Aí ele falou assim, é que eu não tenho mais nada pra fazer da minha vida. Tenho meus 14, 15 anos. E não sei o que eu quero fazer da minha vida no futuro. Não sei se eu quero ter uma família no futuro. Acho que eu não sou capaz disso. Eu sou burro, então nunca vou conseguir conquistar meu sonho, que é ser engenheiro. Nunca. Então eu já desisti de tudo mesmo.
Já desisti dos meus sonhos, de tudo. E é exatamente o que o bispo acabou de falar. Quer dizer, foi implantado na cabeça dele que ele não consegue. E naquele momento, eu olhei pra cara dele e falei assim: olha, rapaz, eu acho que você tá um pouco enganado. Me dá uma oportunidade. De te mostrar que você tá errado. Se eu não conseguir te mostrar, você pode voltar aqui, pode se jogar. Aí eu puxei ele junto comigo. A gente foi evangelizando. Ele foi evangelizando junto comigo. Falei assim, me acompanha hoje. A gente foi evangelizando, conversando, tudo. Esse jovem, no final, a gente foi direto. Tava no sábado, a gente foi direto pro evento. Dentro do santuário que a gente faz à noite. E esse jovem ouviu a palavra que estava sendo traga no dia sobre sonhos. Impressionante. Não foi combinado, foi Deus. E ali ele escutou que Deus era grandioso e poderoso bastante para fazer o impossível ser possível na vida dele. Que se ele achava que não era capaz, colocasse nas mãos de Deus. Que Deus iria dar força para ele, ia capacitar ele para ele alcançar os sonhos dele. Aí ele desistiu da ideia de se jogar da ponte, e eu recebi uma notícia dele. Ele se mudou de São Paulo para uma outra cidade, do interior daqui de Minas Gerais. Recebi uma mensagem dele, mantive contato durante todos esses anos, e ele anunciando para mim. Foi no começo do ano agora. Olha, apóstolo, só para contar para você que eu finalmente consegui entrar na faculdade de engenharia que eu tanto queria. Glória a Deus. Então, um rapaz que tinha desistido de tudo, que ia se jogar de uma ponte, através do evangelismo, da galera jovem, no evangelismo, ele desistiu de tudo aquilo e hoje vai poder realizar o sonho dele, que é ser engenheiro, realizar o sonho da casa, carro, família. E é isso, um avivamento nos jovens, um avivamento nas crianças que faz com que elas ignorem a realidade do mundo e se concentrem somente na realidade que Deus pode trazer para a vida delas. Dentro do santuário, eu dei depressão. Meus pais me ensinaram o caminho certo que eu tinha que fazer para me sair da depressão. Só que eu dei depressão porque eu parei de fazer para Deus. Eu ouvi as vozes do mundo, eu ouvi pessoas que diziam ser meus amigos e eu simplesmente entrei em depressão. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos, tinha volta de uns 11, 12 anos, eu era criança. E o meu pai, meu pai e minha mãe, eles sempre estiveram junto comigo, me apoiando, me ensinando o caminho certo. E por um vacilo meu, que eu não queria fazer pra Deus, eu sentia que eu tinha que fazer pra Deus, mas eu mesma falava, não quero, não é pra mim. Eu ficava correndo, porque eu não queria fazer. E aí um dia, meu pai tava indo pra casa da minha tia, ele me chamou, eu não ia ficar em casa. E eu lembro que eu cheguei no meu pai e falei, pai, hoje eu vou me matar, hoje eu não aguento mais. Na minha cabeça, despedir do meu pai era mais fácil que despedir da minha mãe. Meu pai falou pra gente ir, eu fui com ele. E ele foi conversando comigo, me incentivando a chegar no profeta e conversar com ele o que estava acontecendo comigo. E eu lembro que nessa hora tinha muitos carros passando na rua e eu tava andando cada vez nessa beirada que eu tava pensando, passa um carro, eu vou pular na frente. E eu lembro até hoje que uma pessoa passou e esbarrou em mim. E nisso que essa pessoa esbarrou em mim, meu corpo começou a arrepiar muito. E aí meu pai me puxou pro canto e foi conversando comigo. Foi falando, minha filha, o que tá acontecendo? Conta pra mim, porque eu tinha me afastado muito dos meus pais. E ele falava, o que tá acontecendo? E eu não gostava mais de ir pro santuário, eu não gostava de fazer mais nada. Eu ia por obrigação. Eu não gostava de ir pra escola. Eu chegava a ficar uma semana em casa, dentro do meu quarto, chorando. Eu mentia pra minha mãe pra eu não ir pro santuário. E meus pais sempre me ensinaram, sempre falaram, Raquel, vão pra igreja. Eles sempre, mesmo que eu tava com depressão, eles nunca me deixaram, sempre me ensinaram o caminho certo que eu tinha que ir. E através Mas não forçavam. Não, eles me ensinaram. E eu sabia que eu tinha que ir pro santuário. Só que eu tinha vontade de ir, mas tinha alguma coisa que me prendia. E através do Jaé e dos meus pais me ensinarem, e de eu também falar, não quero mais, eu fui curada da depressão. Através do Jaé eu fui curada da depressão. Eu tive uma maturidade maior, que era uma criança.
Eu tinha 11 anos, foi quando eu entrei em depressão. Eu era uma criança, eu ficava correndo pela igreja fora, incentivava as crianças a correr também. E meus pais sempre me ensinavam, não faz isso, ensina certo, mas eu não dava ouvidos. Eles sempre me ensinaram o caminho certo, só que eu não dava ouvidos, eu não queria escutar. Então, assim, até o dia que eu vi que eu tava fazendo errado, que foi quando veio a revelação do Jaé. Veio a revelação de Jaé, do paredão de som, que eu fui curada também no paredão de som, que eu tinha uma questão que toda vez que eu ia pra rua, e era só no paredão de som, meus lábios inchavam muito, começava a sair sangue, encher de pus, e eu não conseguia fazer nada. Eu lembro que um paredão de som foi assim, Deus... Chegou até algum diagnóstico médico? Não tinha nada, porque normalmente não sabe o que é o paredão, não sabe, a boca inchava, domingo ela continuava inchada, segunda-feira ela melhorava, mais ou menos, terça-feira desinchava, mas estava toda rachada, cheia de pus, então assim, eu ficava de uns 2 a 3 dias sem ir pra escola, até meus lábios voltarem ao normal. E eu lembro que um paredão de som, eu falei, não, Deus, eu não quero mais isso, eu amo fazer o que eu faço, e eu quero ser curada. E Deus me curou no paredão de som. Mas nesse processo todo aí, da sua depressão, e lógico, com certeza, vocês além do paredão, igual você falou, eu fui curada no paredão, mas além disso tudo, a gente sabe que foi necessário fazer um sacrifício, que houve todo um trabalho, além do trabalho do evangelismo, com certeza. Mas como que seus pais comportavam em relação a isso, sua mãe, seu pai, como que era? Sobre a depressão, meus pais não sabiam. Meus pais sabiam que tinha algo de errado, que eu tava sofrendo com alguma coisa, só que eu não contava, eu não falava, ficava calada, trancada no meu quarto. Eu lembro que toda vez que ela vazia, eu pegava a faca e posicionava certinho, onde ficava meu coração, só pra encher e acabar. Só que toda vez que eu ia fazer isso, parece que era Deus que enviava minha mãe pra poder chegar. Não, era Deus que colocava minha mãe no caminho pra fazer eu parar. E como eu não tinha coragem de fazer isso perto da minha mãe, então eu parava. Minha mãe falava, o que você vai fazer? Minha mãe sempre perguntava o que eu tava fazendo e eu mentia. A época que eu mais menti pros meus pais foi a época que eu entrei em depressão. Porque eu não queria que eles soubessem o que estava acontecendo. Eu não queria que ficasse se preocupando comigo. Porque na minha cabeça, o diabo tinha colocado na minha cabeça que eu era um fardo para os meus pais. Que tudo que os meus pais me ensinaram e me ensinam até hoje, estava sendo um fardo para eles. Que a gente não... eu só era um fardo, né? Então, assim, um dos motivos que eu entrei na depressão foi isso. Foi porque eu dei brecha pro diabo, parei de fazer as coisas para Deus. E eu lembro que eu sentia muito. Eu lembro até hoje uma vez que falaram comigo, nossa, eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que falaram comigo, você tem espírito de liderança. A partir desse dia que eu parei de fazer, porque eu não queria ser líder. Eu ficava correndo, porque eu via a responsabilidade que os meus pais tinham. Eu via a responsabilidade... Tinham e tem até hoje, a responsabilidade aumentou mais ainda. Eu via a responsabilidade que eles têm e eu falava assim, não, isso eu não quero pra mim, não quero pra mim, não é pra mim, eu não quero ser líder. E eu ficava correndo. Então, a partir do momento que eu neguei, a depressão veio. Tive sim. Eu cheguei até o profeta, conversei com ele com muito custo, com os meus pais quase me empurrando para a sala do profeta para eu conversar, porque eu não queria falar com ninguém. Conversei com o profeta, o que estava acontecendo. Eu lembro que o profeta virou pra mim e falou assim, percebi que você tá meio estranha, você tá afastada. Eu não ia mais sábado evangelizar, eu sempre dava uma desculpa. Não ia na igreja mais sexta-feira, eu dava uma desculpa. Domingo eu só ia porque eu falava, mãe, eu tô passando mal. Você tá passando mal? Então você vai, a Santa Ceia vai te curar. E assim que eu ia. Na sexta-feira minha mãe também tava me levar, só que não sei como, eu sempre dava um jeito de ficar em casa, eu conseguia ficar em casa. E assim, eu conversei com o profeta, eu lembro que ele falou comigo na hora da ceia, pede a Deus pra te limpar. Deus me limpou na hora da ceia e eu tive um processo, tive que fazer corrente pra me poder me curar 100%. Então assim, meus pais me ensinaram o caminho certo, mas por teimosia minha, eu saí, mas graças a Deus, que Deus colocou os meus pais na minha vida, colocou o profeta, que me ajudou, me incentivou a voltar pro caminho certo. Raquel, você acha que... a gente sabe que sim, que as pessoas que às vezes têm uma mente fraca, elas são influenciadas sim. E você acha que pelo fato de você ser cristã, estuda normalmente, e você acha que em algum momento você foi influenciada por colegas na escola? Sim, eu fui influenciada porque eu não sentia aquilo. E eu lembro que foi uma menina, foi por causa de uma música
Ela me mostrou uma música, eu gostei da música, comecei a ouvir mais e mais vezes as músicas. E através das músicas do mundo, começou a entrar na minha mente e começou a fazer eu pensar que os meus pais não estavam nem aí pra mim. Foi uma coisa assim, tão do cão mesmo, que eu não lembro a música. Graças a Deus eu não lembro a música. Mas eu lembro que foi através de uma música e uma menina que dizia que era minha amiga, melhor amiga, que sentava comigo. Era a pessoa que realmente andava comigo, que tanto que quando eu dei depressão, essa menina sumiu. Na hora que eu mais precisei dela, ela não estava perto. E assim, ela me influenciou a ouvir as músicas do mundo, a aprender as coisas do mundo. Tanto que eu me importava mais em aprender as coisas do mundo do que aprender as coisas da igreja. Eu não dava valor para as coisas da igreja, eu dava valor para as coisas do mundo. Então, assim, eu fui influenciada. Mesmo eu sendo cristã, eu fui influenciada. E como você disse, você deu brecha no lugar. Por uma simples brecha que eu dei. Por eu ouvir uma música. E, assim, por uma brecha que eu dei, eu fui influenciada e acabei entrando na depressão. Atenção para a agenda apostólica do dia 5 de julho, quarta-feira. Apóstolo Adelino de Carvalho, em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde, número 16, Baixa dos Sapateiros. Apóstola Sol Daniela Carvalho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Varginha, número 215, Colégio Batista, Floresta. Apóstolo dos Jaés, Adelino de Carvalho Lino, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua dos Tupinambás, 841, Sobreloja, Centro. Bispa Bárbara Barcelos, em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, número 300, Mário Cipreste, em frente ao Tancredão. Bispo Rodrigo de Carvalho Maria, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Avenida 7 de Setembro, número 599, Costa Carvalho. Dia 5 de julho, quarta-feira apostólica. Traga sua família para o santuário e seja grandemente abençoado. Reino dos Céus, uma igreja forte. Foi uma casa de uma senhora, isso já tem um tempo. Muito impressionante isso. Que o marido começou a beber. Começou a beber do nada. O marido não bebia. A mulher disse, meu marido nunca foi de beber. E eles mudaram para uma casa, que eles compraram essa casa. Compraram essa casa, mudaram para essa casa. E ao mudar para essa casa, aquele marido começou a beber assim do nada. E ela... Sem saber, gente, meu marido não é de bebida, ele nunca foi de beber. E aí, eu fui chamada para ir nessa casa. Marquei o dia 2 lá, eu fui lá fazer o atendimento naquela casa, aquela família. E ali naquela casa, quando eu cheguei ali para fazer a santa unção naquela casa, eu fui percorrer os 4 cantos da casa, depois quando eu cheguei na cozinha, quando eu botei os pés da cozinha, o Espírito de Deus falou que tinha uma garrafa enterrada ali debaixo daquele concreto, daquela laje, Tava tudo coberto de como é que fala? Porcelana. Ah, tá. Porcelana. A cozinha, cerâmica. Cerâmica, uma cozinha muito bem arrumada, bem. Mas aí o Espírito de Deus me falou que tinha enterrado ali uma garrafa. Nossa, impressionante. Uma garrafa de bebida. Aí, quando eu cheguei na cozinha, eu falei, olha, eu tô entendendo por que seu marido começou a beber. É que aqui nós vamos ter que quebrar aqui, porque, infelizmente, aqui tem uma garrafa de cachaça que está enterrada aqui na cozinha. E ela disse, não, a senhora pode fazer o que você quiser, eu ajudo a senhora, porque naquele dia ela só tinha eu e ela, e arrumamos lá uma enxada,
uma alavanca e começamos a quebrar aquele ladrilho todinho. E quebramos a cozinha quase toda. E naquela garrafa de cachaça estava o nome do marido dela. Tinha cachaça dentro da garrafa e o nome do marido dela estava dentro daquela garrafa de cachaça. Quer dizer, eles compraram a casa, mas tinha pessoas que não queriam que eles comprassem aquela casa. Então, para ele ver eles infelizes, o que aconteceu? Fez um trabalho. E dentro da própria casa, para eles não ter paz, eles não viver. Não ficar lá. Não ficar lá. E sair daquela casa. Certamente a pessoa que fez isso, usado pelos espíritos, porque uma pessoa dessa está dominada pelos espíritos das trevas. Certamente queria comprar a casa no lugar deles, não conseguiu, aí eles compraram, então eles não admitiram que eles fossem para lá. Por que a unção na casa? Porque tem casas que elas são contaminadas. Às vezes a casa é nova, mas o terreno que foi construído naquela casa, um terreno contaminado. Pode ser um terreiro de esquerda. Isso. E quando a pessoa muda para casa, começa a ser atacada. Tem pessoas que já me procuraram, que lutou tanto para ter uma casa e quando conseguiu a casa, perdeu a paz. A senhora foi lá ungir? Então, aí eu fui ungir a casa e lá não tinha mesa. Mas ainda não tinha mensagem. A apóstola não tinha trago a mensagem ainda. Eu deixei quieto. Aí a apóstola trouxe a mensagem da mesa. Essa irmã, o filho dela, estava afastado do santuário. E não ia mais ao santuário, e não ia tomar ceia. Depois que a apóstola trouxe a mensagem, ela comprou a mesa, colocou dentro de casa, passou a tomar as refeições na mesa, com a família ali junto, a mesa, com o filho, conversar com o filho e orar junto. Hoje o filho dela está de volta ao santuário. Que legal, glória a Deus. Através daquela convivência ali. Sim. A mesa, as orações que ela fazia junto com o filho, faz. O filho dela agora está. Isso é muito importante, essa oração. Participando da mesa do Cordeiro. Glória a Deus. No santuário. Se tem um lugar que você nunca pode levar a visita, é no seu quarto, não é verdade? É no quarto de casal, né? É muito sério. Porque isso é muito grave. Tem pessoa que fala assim, minha amiga, a gente não tem amigo. A gente não leva amigo, nem amiga, nem parente. Quarto de casal é do casal. Porta fechada. Nem as crianças devem entrar num quarto de casal. É um quarto reservado ao casal. Ao casal. Né? Eu já recebi tantas mulheres que chegam no santuário chorando. Porque minha melhor amiga levou o meu marido. Melhor amiga? Tem certeza? Melhor amiga da senhora levou seu marido? Não é amiga, não. Não é amiga, não. Isso é amiga da onça. Entendeu? Porque minha amiga entrava no meu quarto. Aí, enquanto eu entrava no quarto, sentava na cama, fazia uma oração do contra. Pegava uma roupa íntima, escondido na gaveta, no guarda-roupa. E tudo isso vai destruindo a felicidade de uma pessoa. Agora, tem pessoas inocentes, sabe, bispo? Demais, mas tem muita. Sem maldade, sem perverso. Não entende, acha que todo amigo. Não tem isso, não. Quarto de casal é sagrado, é do casal. Entendeu? É um lugar restrito da casa, não tem que levar visita. Não tem. Porque você não sabe o coração da pessoa, quando a pessoa entrar no seu quarto, você não sabe o que ela vai jogar lá. Entendeu? Qual que é o pensamento dela contra o seu relacionamento, o seu casamento. Isso é muito sério, é muito grave, porque o alvo do diabo é a família. Nós sabemos que o alvo do diabo é a família. Então, por isso, muitas pessoas estão chegando agora, esse mês de junho, para fazer a quebra de demanda, porque a demanda é assim, é aquela pessoa que está sempre demandando contra a gente. Enquanto ela não vê a destruição ou a pessoa morta, ela não deixa de demandar. Um trabalho em cima do outro. Exatamente. Fez um trabalho para destruir uma área e vai lá e renova o trabalho. Exatamente. E eles vão renovando de tempo em tempo. Então, demandando contra
a família, demandando contra o casal, demandando contra a empresa, né? Demandando contra a vida financeira de uma pessoa. Então, é o ano inteiro de demanda. Então, se essa pessoa não tiver força, não tiver uma vida com Deus, não tiver fidelidade, ela vai ser destruída. Ela vai ser exterminada. Adelino de Carvalho em Salvador. Adelino de Carvalho em Salvador. Adelino de Carvalho em Salvador. Um ministério forte de poder e batalha espiritual. Quebra de demanda, quebra de maldição. Especialista em desmanchar trabalhos arriados de esquerda e todo tipo de feitiçaria pesada, inveja e magia negra. Você que sofre com doença mandada, vício colocado, maldição hereditária e perseguição espiritual e amarração financeira. Venha ao Santuário de Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde, número 16, na Baixa dos Sapateiros, quarta-feira, dia 5 de julho, às 19 horas. Forte ao extremo!